ex-vereador Marcélio Bonfim, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Até porque quando eu vi um link do seu trabalho de resgatar um pouco da nossa história, quando se fala em Leonel Brizola, o João Goulart, aí me chamou a atenção. Aí chegou a minha vez de fazer um garimpo para chegar até você, mas graças a Deus eu encontrei um amigo, um colega da imprensa passou o seu contato. Mas veja só, é, ex-vereador Marcélio Bonfim, o que motivou o senhor a resgatar a história de títulos de cidadão aracajuano, que envolve os nomes do Brizola e o João João Goulart. Goulart? Olhe, eu primeiro quero agradecer ao detetive virtual, Obrigado. ao amigo companheiro que está aqui, que é Ricardo. Ricardo. E agradecer também e dar um bom dia a todos que nesse momento estão nos acompanhando aqui. Respondendo, né, a sua pergunta, a questão da história e da memória. Antes de eu lhe responder concretamente, porque essa homenagem é que nós, da velha esquerda, a esquerda da minha geração, A velha guarda. nós nos embriagamos com a chamada redemocratização do nosso país em 84. Esquecemos dos companheiros, das lideranças políticas que sacrificaram a sua própria vida, a vida de seus familiares, para garantir que hoje a gente esteja aqui respirando um pouquinho do oxigênio da liberdade da democracia. 60 anos depois, a gente começa a se lembrar. Eu, por exemplo, o ano passado organizei, né, com um grupo de companheiros, organizamos o Comitê Sergipano Memória, Verdade e Justiça. E aí eu passei a usar um termo aqui, futucar os arquivos da Câmara. A primeira preocupação minha foi ver os arquivos da Câmara para tentar encontrar o arquivo da Lei Orgânica do município, que eu fui o presidente em 1989, como vereador, né, por determinação da Constituição de 88, que determinou que os municípios, que os estados fizessem uma nova Constituição. E aí foi a Lei Orgânica. E futucando os arquivos, com os companheiros da Câmara, os funcionários da Câmara, eu encontrei os projetos de resolução de 1961, que foi dado a João Goulart. João Goulart, que foi Veja, por quê os vereadores deram isso? Porque João Goulart foi eleito vice-presidente da República na chapa do Marechal Teixeira Lott. Só que o Marechal Teixeira Lott não ganhou eleição. Quem ganhou foi Jânio. Mas naquela época o vice era votado. era também. votado. E há dados, se você sair para pesquisar, eu já saí pesquisando, João Goulart, candidato a vice, teve mais voto do que o presidente eleito, Jânio Quadro. Incrível isso. Quer dizer, vai futucar os arquivos, você vai encontrar, e eu digo, mas pronto. O vice teve mais voto do que a chapa. Isso. Porque João Goulart era da chapa do Marechal Teixeira Lott. Sim. Né? Mas o candidato eleito foi Jânio Quadro. E aí tomou posse João Goulart como vice, que, eu vou repetir, teve mais voto para ser vice-presidente do que o eleito presidente da República, que foi Jânio Quadro. Pronto. Aí descobri. Aí os vereadores de Aracaju... Foi um achado muito importante. Aí os vereadores de Aracaju chegaram à conclusão que ia dar o título de cidadania a João Goulart,
o vice-presidente da República, aprovaram. Depois, em 61, por ocasião da tentativa de golpe, que foi a renúncia de Jânio Quadro, e Jânio Quadro não renunciou porque foi doido não, né? Ele renunciou porque viu que iam tirar ele, e ele aí rascunhou. É tanto que a renúncia dele, ele não pediu a nenhum ministro, a nenhum chefe de gabinete que datilografasse. Ele mesmo rascunhou, deixou lá em cima da mesa, pegou um avião e foi-se embora. Para que país ele foi embora? Ele saiu, não me lembro não, ele saiu do Brasil. Pronto. Aí veio a confusão, né? Os militares tentaram impedir o retorno de João Goulart, vice-presidente, que tinha ido para a Europa visitar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, visitar a China, visitar Cuba. Qual foi o objetivo dessa viagem? Diplomática. Buscar uma diplomacia. Não. Reconstruir as relações diplomáticas, Sim. né, com o Brasil. Os americanos e os militares aqui não gostaram. Aí tentaram dar o golpe. E aí João Goulart só conseguiu entrar no Brasil graças a quem? Brizola. A Brizola, que lá no Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul, com a coragem, com a determinação, com a ousadia política que Brizola teve, mobilizou o Rio Grande do Sul, organizou uma cadeia de rádio chamada Cadeia da Legalidade e ficou passando mensagem para o país inteiro. Um dado que eu acho que poucas pessoas aqui em Sergipe conhecem. E aqui em Sergipe, o único político que passou a resistir também foi um prefeito de Aracaju. Como é o nome desse prefeito? Queremos saber. José Conrado de Araújo, que foi eleito prefeito de Aracaju pelo PTB, que votou no Marechal Teixeira Lott e votou em João Goulart para vice-presidente. E aí, era um prefeito carismático, né? O povo de Aracaju adorava ele. E aí ele começou, colocou alto-falantes, bocas de alto-falante, naquela época não tinha caixa de som, era bocas de alto-falante, nas janelas da prefeitura, e ligado, e aí passou a transmitir os pronunciamentos de Brizola, né? Da cadeia da legalidade. E aí foi juntando gente na frente da prefeitura. Pronto. Mas aí, com a reação do prefeito José Conrado, o comandante do 28, Lopes Bragança, mandou um recado, um emissário lá na prefeitura, dizia a Conrado que tirasse as bocas de alto-falante, e se ele não tirasse, ele ia descer do 28 e ia tirar. E prendia ele, Conrado. Conrado pegou o microfone e desafiou o coronel do 28 a vir prender ele lá na prefeitura. E ele não veio. Pronto, para eu não me estender muito. Aí eu tinha 17 anos. 17 anos. Garoto, cheio de energia. Tinha saído com 15 anos do seminário, que eu estudava para padre. Era seminarista. Aí saí, tive que, meu pai era um trabalhador rural, veio para Aracaju, fui ser servente de pedreiro. Eu precisava trabalhar. O senhor é natural, a família seu... De Canhoba. Canhoba, né? Da beira do Rio São Francisco. Sim. Aí eu fui trabalhar enrolando produtos, né, no balcão, num armazém ali no mercado. E estudava de noite no Colégio Tobias Barreto. Né? Aí fui chegando na frente do Colégio Tobias Barreto e encontrei os estudantes todos na porta, o portão do colégio fechado, e um dirigente que eu não conhecia, mas você conhece ele de nome, fazendo um discurso e convocando todo mundo para ir até a prefeitura prestar solidariedade ao prefeito Conrado, que estava sendo ameaçado pelo comandante do 28 pelo fato dele estar resistindo à tentativa de golpe.
Eu não entendia nada, ele confessa, não entendia nada, mas segui, né? Os estudantes todos caminhando, vou eu sem entender. Tive a felicidade de chegando ali onde é hoje a Galeria Álvaro Santos, né? Você tem a prefeitura, tem a Câmara de Vereadores, entre uma e outra, na esquina, tem a Galeria Álvaro Santos, que da época era um aquário, onde tinha peixes ornamentais, animaizinhos pequenos. E encontrei duas pessoas, um de família também de Canhoba. Ele não era de Canhoba, mas eu sabia que era Paulo Barbosa de Araújo, economista, jornalista. Tem um livro muito importante, não sei se você já leu, Ícones do Terremoto, né, que conta o golpe de 64, a Operação Cajueiro. E encontrei também, Paulo Barbosa não está mais entre nós, né? Mas também encontrei o outro, que eu não conheci e passei a conhecer, Luiz Eduardo Costa, jornalista, que tem uma rádio em Canindé do São Francisco. Aí encontrei. Aí, Paulo, o que é isso? Ele aí começou a me explicar e eu não entendia nada. Foi. Pronto. Como ele morava na Rua de Riachão e eu morava na Rua de Vitória, no fim da Rua de Vitória, a gente saiu lá da frente da prefeitura depois que as rádios começaram a transmitir que João Goulart já tinha entrado no Brasil, que a ameaça de golpe não se concretizou. Pronto. Aí eu saí com o Paulo pela Rua Divina Pastora, pegamos a Rua Divina Pastora, ele foi para a Rua de Riachão e eu fui para a Rua de Vitória. E no caminho ele começou a botar as coisas na minha cabeça. Me lembro do primeiro livro que ele me deu, o Manifesto do Partido Comunista. E aí eu passei a ir na casa dele, acompanhar, e terminei entrando no Partido Comunista com 17 anos, em 1961. Sim. Fui embora. Pronto. Por que essa homenagem? Porque para mim é importante porque foi essa tentativa de golpe, né, que eu passei a conhecer quem era Brizola, quem era João Goulart. São 2 títulos de cidadão. 2 títulos. E foi nesse momento que eu encontrei resposta para o sofrimento da minha família, o meu próprio sofrimento, o sofrimento de milhões, milhares de sergipanos e brasileiros, e encontrei a resposta. Né? Encontrei uma luzinha lá na estrada escura e entrei e fiquei até hoje, lutando para construir uma sociedade justa, livre, solidária, igualitária e, acima de tudo, uma sociedade democrática. Pronto, mas voltando, cavando nos arquivos da Câmara, encontrei os dois projetos. Um de 60, como eu já lhe disse, que dava título de cidadania ao vice-presidente João Goulart. E ao Brizola. Brizola em 61, por decorrência, né, da tentativa de golpe em 61, e todo mundo ter tomado conhecimento da capacidade, da coragem, do heroísmo de Brizola, que impediu o golpe. Eles tiveram conhecimento em vida desses títulos de cidadão paracajuano? Acho que não. Não. Porque logo veio o golpe. Pronto, aí quando veio o golpe em 64, a Câmara de Vereadores foi obrigada, por imposição da ditadura militar, dos militares aqui, a fazer de novo um projeto de resolução anulando as homenagens a Jango e a Brizola. Pronto, acabou. Aí eu guardei. Tenho até aqui para lhe mostrar. Pronto. Aí o que foi que aconteceu? Eu também descobri que um outro vereador, encontrei o projeto de resolução dele, eu não era mais vereador, em 1995, mas esse vereador, Sérgio Bezerra, foi vereador comigo da legislação de 89 a 92. Sim. Foi um dos grandes técnicos da elaboração do plano diretor. E aí
coloquei para ele. Digo, olha, aconteceu isso, é preciso a gente re- relembrar e lembrar de quem lutou em defesa da democracia. E aí ele fez um outro projeto de resolução restituindo essas duas homenagens, a Brizola e a João Goulart. Pronto. Descobri isso, mas aí guardei, né? Fui participar, no mês de maio, dia 15 de maio, de uma reunião com os brizolistas e os janguistas. E tem esse movimento no país? Tem, que eles estão tentando organizar um novo trabalhismo. Né? O filho de Brizola, a família de Brizola e o filho de João Goulart. E encontrando eles, me lembrei que eu tinha esse arquivo em casa. Aí sentei com eles e disse, olha, contei a história para ele. Eu vou agora trabalhar lá em Aracaju para marcar uma sessão solene na Câmara de Vereadores para vocês ir lá receber esse título de cidadania, que é uma homenagem ao pai de vocês. Bom, eles estão alegres, satisfeitos, já confirmaram. Por exemplo, João Goulart, João Vicente Goulart, o filho, Filho. é quem vem receber. Que eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo aqui no nosso podcast. Aí quem vai receber o título. Tem João Leonel Brizola Sobrinho, esse é que vai receber. Vem o sobrinho e o neto de Brizola, né? Mas o João Leonel Brizola Sobrinho, esse eu já entreguei o nome, já passei o nome para a Câmara de Vereadores. Pronto. Aí eles estão chegando domingo não, segunda-feira de madrugada. E eu vou estar 1h da manhã no aeroporto de Aracaju, aguardando eles chegar para levar para o hotel e ver, já tem alguma programação, já tem uma entrevista marcada para 7h30 da manhã na Rádio Cultura, né? Sim. E aí aproveitar, eles tomam café e aí a gente vai aproveitar, vai sair. Se for possível, trago até eles aqui também. Não, tranquilo. A gente combina. Pronto. Mas eles estão organizando um partido no país? Estão visitando? Então, qual é o partido que eles estão criando? Vão construir um novo partido para os trabalhadores. E a sigla? Será o Partido dos Trabalhadores, o PTB. O PTB? PTB. Falando no PTB, foi o primeiro partido que eu me filiei. Porque eu fui pesquisar a história do partido. Foi o PTB, foi o antigo PTB. Foi o partido que criou a CLT, a carteira de trabalho, Isso. 13º salário. Sim, aí eu fiquei encantado e realmente eu fui filiado e de repente esqueceram o partido, não trabalharam a marca do partido, porque tem sua história. Então veja, eles estão chegando amanhã, domingo de madrugada e às 4h da tarde vão para a Câmara de Vereadores. E aqui eu aproveito o seu programa para convocar os amigos, os companheiros, e todos aqueles que sonham que um dia a gente tenha as condições, tenha força para construir nesse país uma sociedade justa, livre, solidária, igualitária e, acima de tudo, uma sociedade democrática. Então, vou repetir. Segunda-feira, a quem está nos ouvindo, segunda-feira, que é dia 25 de abril, a partir 25 de agosto, às 4h da tarde, estará na Câmara de Vereadores o filho de João Goulart, filho, e o filho e o sobrinho do Brizola, né? João Leonel Brizola Sobrinho, que, em nome do seu tio, ele vai ser o portador dessa homenagem. E o João Vicente também vai receber. Aí eu aproveito aqui e repito, convidar os amigos, sindicalistas, os políticos de uma maneira geral, os vereadores, não sei se tem vereador daquela época mais, né, entre nós, vai convidar todo mundo para a gente encher a Câmara de Vereadores e fazer e prestar essa homenagem
a dois grandes heróis brasileiros que lutaram, que enfrentaram a ditadura, que sonharam em construir esse país, uma sociedade justa, repito, livre, solidária e igualitária. Marcelo Bonfim, como foi o diálogo com a Câmara de Vereadores sobre essa homenagem simbólica, acolhida? Olha, eu dei entrada. Não é a primeira vez que eu solicito ao presidente da Câmara, ao presidente, o vereador Ricardo Vasconcelos. Não é a primeira vez. Não foi agora só para título de cidadania de Jânio e de Brizola. Já solicitei em fevereiro, o plenário da Câmara para instalar o Comitê Memória, Verdade e Justiça. Depois solicitei o plenário da Câmara para lembrar e relembrar uma ação da ditadura, a mais violenta que teve aqui em Sergipe, que foi a Operação Cajueiro. E o vereador, o presidente Ricardo, colocou a Câmara à disposição. Depois ele atendeu com carinho, com respeito. Sim, isso, 2 vezes. A terceira vez, como eu fui presidente da Câmara Municipal Constituinte, onde a gente promulgou a lei orgânica do município de Aracaju em 1992, quer dizer, 35 anos depois, e o Senado, a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa já tinha realizado sessões solenes para comemorar a instalação da Constituição Federal, da Constituição Estadual, faltava Aracaju. O presidente Ricardo não pestanejou. Marcou e nós fizemos essa comemoração, ele presidindo a sessão como presidente. Muito bom isso, né? Essa acolhida. Pronto. Aí agora, no dia 18 de junho, depois que eu entrei em contato com os familiares de Jango e de Leonel Brizola, fiz um expediente ao presidente. E ele atendeu. Anexei, né, só para você ter uma ideia, anexei vários documentos lá da Câmara, sim, que ele talvez não tivesse conhecimento. Primeiro, dia 26 de 95, o projeto de lei que restituiu o título de cidadania aracajuana e deu providências correlatas, assinado pelo presidente José Lopes Menezes, que teve como primeiro secretário a Silvan Menezes Silveira. Está vivo, eu já liguei para ele participar. E segundo secretário, Genelício Barreto de Lima, irmão de Jackson Barreto. Falecido. Pronto. Aí você tem aqui o projeto de Sérgio Bezerra, em 1995, no dia 29 de 11 de 1995, está aqui o projeto dele. A Câmara Municipal de Aracaju aprovou e foi promulgada a seguinte resolução: fica restituído o título de cidadania aracajuana ao senhor João Goulart e ao senhor Leandro Brizola, tal. Esse é o projeto de Sérgio Bezerra, que vai estar presente e que vai fazer um pequeno pronunciamento explicando isso. Pronto. Também tenho aqui, encaminhei para o presidente. O atual presidente, ele vai dirigir a sessão? Vai. Isso é uma honra para... Vai. Grande estadista ele. Aí, veja, aí tenho aqui também que juntei para ele tomar conhecimento. O projeto de resolução número 11, de 26 de maio de 1964. Fica revogado o decreto de 24 de outubro de 60 e de 61, que concedeu o título de cidadão aracajuano a João Goulart e a Leandro Brizola, tendo em vista a recente cassação dos seus direitos políticos e a perda do seu mandato, decretado pelos órgãos competentes pela ditadura. Aí vem aqui a relação. Pronto.
Então, e o presidente, que eu quero agora publicamente, além de vou fazer um agradecimento lá na sessão solene, mas já quero aqui agradecer que dessas 4 oportunidades, criação do Comitê Memória, Verdade e Justiça, Ele deu sim. deu sim. Para lembrar e relembrar a Operação Cajueiro, Ele deu um sim. sim também. Para lembrar e relembrar a promulgação da lei orgânica do município, Ele sim. pessoalmente presidente da sessão, Sim. e agora vai presidir a sessão solene que presta homenagem a essas grandes figuras da política política. brasileira, que é João Goulart e Brizola. Então, eu Brizola. agradeço imensamente a gentileza, a sensibilidade, a visão de que o presidente também respeita a história e a memória dos brasileiros que lutaram para garantir a liberdade e a democracia do nosso país. Veja só, qual é, assim, na sua avaliação, o significado político e simbólico dessa homenagem da nossa democracia, da democracia sergipana? Significado muito importante, né? Primeiro, nenhum país constrói um Estado democrático de direito se não conservar a história e a memória do seu povo. Então, esse ato, eu repito aqui, estou sendo repetitivo, essa sessão solene na Câmara de Vereadores é exatamente para dar conhecimento à população que nós tivemos grandes heróis e precisamos construir, no momento que nós estamos vivendo, de um país sendo ameaçado pelo imperialismo americano, que surja nova liderança capaz de organizar, de mobilizar o povo brasileiro para a gente ir para a rua marchando e dizendo: ditadura nunca mais no nosso país. Eu recebi a semana passada um militante conhecido no estado que foi vítima da ditadura. Até ele citou seu nome, foi o Dr. Wellington Mangueira. E na fala eu falei para o Dr. Wellington Mangueira, na minha entrevista, que trata de assuntos. Eu não vejo que é um assunto que divide opiniões, mas trata de democracia, falar de democracia em uma ditadura, ou melhor, falando de ditadura em uma democracia é fácil. Fazendo uma correção. Você está em uma democracia, você fica à vontade para falar de ditadura. Agora, em uma ditadura, falar em democracia é difícil. Como você fala assim, o senhor tem conhecimento de um sergipano que foi torturado e ficou cego. E esse sergipano não chegou a ver os filhos, enxergar, só sentir só por voz. Sofreu muito. Certamente você não tem conhecimento. Veja como a questão da memória e da história é importante. Mas me corrija o nome desse sergipano, não lembra que fugiu da memória? Vou lhe dizer agora. Em 1946, nós tivemos... Eu nasci em 44, tinha 2 anos de idade, né? Mas depois, pesquisando e lendo a história, localizei. Teve uma eleição onde foi eleito, em 46, o general Dutra, presidente da República. Onde foi eleito Getúlio Vargas, senador, que também foi eleito, e aqui em Sergipe teve muito mais voto do que Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes. Foi eleito senador. Foi eleito aqui em Sergipe pela legenda do PCB. Hoje você tem que fazer coligações, né, para juntar voto. Não, foi o PCB, que tinha candidato a presidente da República também. Se for para mim, você disse que eu não estou não. Eita, não quer, deixa quieto. Depois eu... Travou. Pronto. Tocando. Veja, aí foi eleito deputado estadual pela legenda do PCB, um médico. O médico, né? Armando Domingo.
Armando Domingos, médico, deputado estadual. Foi eleito um vereador, Carlos Garcia, irmão de Roberto Garcia, militante do partido. Mas 6 meses depois, o presidente eleito, o Dutra, determinou que a Justiça Eleitoral cancelasse o registro do PCB. E aí, o PCB tinha um senador, que era Prestes, 14 deputados federais, inclusive um sergipano, dirigente sindical que morava em São Paulo, irmão de Agonaldo Pacheco, dirigente do partido aqui, Oswaldo Pacheco, foi eleito deputado federal em São Paulo, Jorge Amado, Carlos Marighella, na Bahia, enfim, 14 perderam o mandato. Aí organizaram em todo o país manifestações. E aqui em Sergipe não foi diferente. Tinha uma programação de uma manifestação que seria no auditório do Cinema Rio Branco, ali na Rua de João Pessoa. Sim. Na Rua de João Pessoa, que hoje é uma loja, né? Que devia ter sido tombado pelo patrimônio histórico, mas não foi. E aí o pessoal começou a chegar. O pessoal chegando, mas a cavalaria da Polícia Militar já estava na calçada, impedindo o pessoal entrar no auditório do Cinema Rio Branco. E o pessoal chegando resolveu que devia ir fazer a manifestação na Praça Fausto Cardoso. Mas o que é que tinha na Praça Fausto Cardoso? O Palácio do Governo, onde o governador ali morava. Então ia ter uma manifestação. E para impedir que o pessoal saísse caminhando em direção à Praça Fausto Cardoso, houve tiroteio. E um desses tiroteios matou um trabalhador. Ficou lá no chão. E a família não teve o direito de velar o corpo. velar o corpo. Foram aconselhados a sair urgentemente de Sergipe. Mais grave, ninguém sabe aonde foi enterrado o trabalhador assassinado pela Polícia Militar em 1947, o trabalhador Anísio Dário. Esse registro eu fiz quando prestei depoimento na Comissão Estadual da Verdade aqui. E é onde eu sugeria que era preciso que o Estado de Sergipe assumisse a responsabilidade pelo crime praticado. Porque esse cidadão, por incrível que pareça, foi sepultado aonde não se sabe, sem atestado de óbito. A família saiu daqui, foram morar no Rio, e a mãe e a esposa dele faleceu. Ele devia ter algumas coisas para resolver, mas faltava o atestado de óbito. E não conseguiram ainda. Não, aí o filho veio, o governador era Deda, e deram um jeito e fizeram o atestado de óbito. Mas o Estado precisa assumir a responsabilidade pelo assassinato desse trabalhador. E eu acredito que essa ação é mais uma luta. Mais uma luta. Porque também está vindo aqui dessa comissão um advogado que está organizando um trabalho muito sério com os ex-presos políticos torturados para que o Estado reconheça e assuma a responsabilidade. Eu fico feliz assim pelo seu convite. Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas para finalizar, eu peço que me lembre o nome, se o senhor lembrar o nome do sergipano que foi torturado na ditadura e morava até aqui próximo, né? E perdeu a visão. Você lembra o nome dele? Milton Coelho de Carvalho, funcionário da Petrobras, que ao descer do ônibus que vinha da Petrobras, mora aqui na rua Pedro Hilário, que também foi um trabalho. Esse Pedro Hilário, é bom a gente citar, é questão de história e de memória. Pedro Hilário era um jovem soldado do Exército e foi escolhido. Torturado. Foi escolhido para ser expedicionário.
para ir para a Itália, lutar contra o nazismo e o fascismo na Itália. E ele foi. Teve a sorte, a felicidade de retornar sem sequelas físicas, nem sem sequelas, né? E foi trabalhar na Leste. E chegando na Leste, se engajou no Partido Comunista, no PCB. Esse foi torturado ao ponto de que, quando saiu, quando foi liberado, poucos tempo depois veio a falecer. Pedro Hilário, ferroviário, expedicionário, que sacrificou a sua vida na Itália para garantir à humanidade, ao povo da Europa, o direito à liberdade e à democracia, derrotando o nazismo e o fascismo na Itália. Companheiro Pedro Hilário, que a gente sempre, por onde ando, faço essa pequena homenagem a Milton. Na Operação Cajueiro foi preso 26 companheiros. 19 foram indiciados. Todos foram torturados. E às vezes eu digo, e é verdade, Eu passo para ele atender aqui. e é verdade que eu vou repetir, né, lá na Câmara de Vereadores, porque eu vou ter a felicidade de estar olhando para 2 jornalistas. Não sei se você conhece, 2 jornalistas, que eu sempre digo que estou vivo graças à ação desses 3 jornalistas. Paulo Barbosa, que não está mais aqui, Milton Alves, está vivo, e outro jornalista, Montalvão, que mora na Barra dos Coqueiros. Paulo era correspondente do jornal do Estado de São Paulo. Montalvão, correspondente do Jornal do Brasil. E Milton Alves, do Jornal à Tarde. 8 dias depois, as famílias, os nossos familiares e os nossos amigos não sabiam onde nós estávamos. Preso, eu não digo que a gente estava preso. A gente estava sequestrado. Pelo Estado. Pelo Estado. Sem saber. Então, esses 3 jornalistas sentaram e redigiram uma matéria. Como naquela época você tinha o tal do Telex, mas o Telex era fácil da censura, dos órgãos de segurança ir lá censurar. Esses 3 jornalistas, Paulo Barbosa, Milton Alves e Montalvão, com a matéria pronta, o escritório deles era ali na Rua de João Pessoa, não era calçadão, aí desceram e foram, cada um, numa loja daquela, pedir, isso mais ou menos 6h30, 7 horas da noite, pediu o gerente da loja que queria telefonar para casa para ver o estado de saúde da sua família ou era dos seus filhos. Aí entregaram os telefones. E a matéria foi lida por telefone e já ouvida por quem estava fechando o jornal. Então não houve tempo da censura ir lá e no outro dia de manhã, jornal Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal à Tarde, publicou no país inteiro. E um deputado federal sergipano, não sei se você tem conhecimento, de posse dos jornais, foi para a tribuna da Câmara, responsabilizou os ditadores pelo que viesse a acontecer com os 26 sergipanos sequestrados. Esse deputado, né, que não está mais entre nós, foi Zé Carlos Teixeira. E aí eu sempre digo que estou vivo hoje graças a esses 3 jornalistas E a atuação. e a atuação do deputado federal José Carlos Teixeira. Então, meu amigo, muito obrigado, assim, por aceitar. E veja só, eu vou estar lá para acompanhar essa homenagem e fico feliz. Feliz porque eu gosto de história e resgatar para mostrar para essa juventude que não é bem assim. É verdade. Eu acho que o papel mais importante. Hoje eu não sonho mais em ser candidato.
né? Eu fui candidato a governador para organizar o PT em 82. Fui candidato a deputado estadual, tal. Fui candidato a vereador 2 vezes, fui vereador 2 vezes. O meu papel hoje, que eu tenho 81 anos, é contar a história dos meus companheiros, de brasileiros, de sergipanos, que, que sacrificaram as suas vidas para que hoje a gente esteja vivendo. Sempre Vivendo, repito, contando história. vivendo. Por isso, eu vou aproveitar e finalizar dizendo, convidando os amigos, os companheiros, os dirigentes sindicais, para segunda-feira, às 4 horas da tarde, estar na Câmara de Vereadores para a gente homenagear essas duas grandes lideranças, João Goulart e Leonel de Moura Brizola. Então, olha,